Olá, bem-vindos à Conversa com Tato. Eu sou Marcelo Ais, oncologista, fundador da Tato. Hoje a gente vai falar um assunto muito interessante que é saúde bucal. E para ter esse bate-papo eu convidei minha super amiga de infância, super competente, Joyce Lukover. Jó, vou te chamar de Jó, porque eu tenho liberdade. Sim. Eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história e a gente vai falar da importância da saúde realmente, né? Mais do que a doença é a saúde da boca no paciente oncológico. Claro, em qualquer paciente, né? Meu nome é Joyce Lukover, eu estou completando aí 25 anos de jornada odontológica, fora a faculdade e tudo. E desde o começo eu me apaixonei pela odontologia geriátrica e através dessa paixão acabei também conhecendo odontologia de pacientes especiais e fui entrando nesse mundo, né? Em 2009 eu lancei um livro que chama Sorrindo na Melhor Idade, que aborda a estética na terceira idade e com ela todas as suas maravilhas, né, da terceira idade e também as dificuldades, claro. E sou especialista em prótese, em implante. Então, o meu mundo é um mundo mais de pessoas mais velhas, né? Apesar de eu fazer estética também atendo muitos jovens para rotina e tal, mas a minha especialidade acaba chamando pessoas mais velhas, assim. E é isso. Acho que a primeira que já me veio na cabeça só de você se apresentar, a gente vai ficando mais velho, mais idoso, não precisamos ser abandonados. A gente pode ser cuidado, né? Eu acho que é o primeiro segredo, né? Com certeza, mas assim, a minha filosofia é muito mais preventiva do que curativa. Então, eu até no meu livro eu brinco, né, que quando você atravessa a terceira idade com dentes naturais, é você atravessar um deserto numa Porsche, com direção hidráulica, ar-condicionado e tal, né? Quando você usa dentadura ou você não tem dentes saudáveis, a travessia é a mesma, você vai chegar no final, né? Mas como se fosse montado num burro ou num cavalo manco, né? Então, hoje a minha maior preocupação quando eu pego pacientes ainda jovens, 18 anos, 20 anos, que é difícil da gente convencer esse paciente de que um dia a boca dele pode não ser essa maravilha. Então hoje a minha grande luta é muito mais preventiva, né? Acho que a prevenção hoje em qualquer área da saúde deveria ser a base de um tratamento, né? E então assim, hoje eu luto muito pela prevenção, muito mais do que pela cura, né? Como você mesmo falou, a gente foca na saúde e não na doença. Então quando chega uma pessoa para fazer uma limpeza, eu chamo a cada 6 meses, né, na rotina. E você passa o fio dental, não sangra. Você olha aquela boca maravilhosa, você fala, ai, que delícia, né? Porque tem gente que só vai no consultório quando quebra, ou quando sangra, ou quando dói. Então, essas pessoas, a gente sabe que na terceira idade, ou enfim, numa idade mais avançada, são aquelas pessoas que vão ter problemas. Então, hoje, né, a gente até já falou bastante sobre isso, um problema que eu enfrento muito é que com o passar do tempo as pessoas perdem a capacidade mastigatória por conta de perder potência muscular, coordenação motora, tudo isso. Aí, se você tem dentes, você ainda mastiga. Quando você não tem uma mastigação eficiente, né, o que acontece é que ou deglute partes inteiras, ou em vez de deglutir, aspira. Então hoje o que a gente vê muito nos pacientes mais velhos é uma pneumonia de repetição. E infelizmente isso leva a óbito, e há muito óbito. Então quando chega um paciente que vem para mim a primeira vez, já numa idade avançada e já numa condição bucal ruim, a primeira coisa que eu explico para a família é, enquanto a gente não conseguir dar uma condição melhor de saúde bucal para esse paciente, para a proteção dele, é comida pastosa, né? Não dá para... E o mais importante, na minha opinião, é enquanto ele estiver se alimentando, não conversa. Senta na mesa para fazer companhia, os filhos gostam de ir, os netos e tal, mas, senta na mesa, silêncio. Fica olhando a pessoa comer.
tem que se concentrar, é difícil, né? Porque às vezes o filho vai lá só aquela horinha do dia, né? Tá bom, não pode. Aí eu sempre escuto falar assim, sabe, de uns tempos pra cá mesmo, ela tá engasgando, de uns tempos pra cá ele tem mesmo engasgado pra caramba. Então esse é um sinal super importante que a gente tem que prestar atenção. Aproveitando esse ponto que você falou que eu acho que é super interessante, que eu acho que cabe também a nós, é treinar os profissionais da saúde na identificação. Então tem pacientes que estão fazendo fisioterapia para pneumonia de repetição, mas ninguém chamou o dentista para avaliar, porque não é uma coisa que chama atenção. Sim. Então minha insistência é cada profissional tem que treinar em todas as áreas. Então o fisioterapeuta precisa entender a função do dentista, que tem que entender a função do fono, do oncologista e vice-versa. Eu vou fazer um curso para médico, falava, mas eu vou ter que ouvir a físio, vai porque você vai identificar, você tem que ouvir. Você não precisa saber tratar, você precisa saber reconhecer. É igual eu falo, eu sou dentista, eu não sou ortodontista, eu não faço canal, eu não faço um monte. Hoje eu sou uma super especialista. Então tem muitas coisas na odontologia que eu não faço, mas eu preciso saber identificar para eu poder indicar para o meu paciente que ele precisa daquele tratamento, mesmo que eu não faça. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu diagnostico pra caramba no consultório, refluxo. Pô, uma dentista que diagnostica refluxo. É engraçado que os pacientes ficam chocados, que eu falo, não tenho nada, não sinto nada. Não, a hora que eu deito a cadeira, começa aquela tossinha assim. Eu falo, você tá com refluxo? Não. E a boca também tem sinais, porque o refluxo é ácido. Então acaba detonando o esmalte, as estruturas dentais ficam mesmo prejudicadas. Então eu diagnostico muito refluxo, diagnostico pneumonia de repetição. Então tem várias coisas da medicina que a gente pode eu nunca vou tratar, mas eu tenho que saber identificar, pelo menos um diagnóstico inicial, uma suspeita, né? Então, assim, hoje a gente trabalha muito com fono, com físio, porque dentro da prótese, uma das minhas especialidades é disfunção da ATM, né? E a disfunção da ATM está muito ligada ao otorrino, por exemplo. O paciente, às vezes, ele vem do otorrino, indicado do otorrino. Aí eu pergunto, né? Ele abriu sua boca? Não. Ele viu que você não tinha... Você só tem dente de um lado e do outro lado você não tem dente? Por acaso... O lado que está doendo é o lado oposto onde não tem dente, que é onde funciona a articulação. Então, assim, o otorrino, o neuro, por exemplo, e eu namoro com o neuro, eu posso falar com propriedade, o neuro não tem esse treino, entendeu? De falar assim, às vezes o paciente tem 20 anos, a mãe chega desesperada no consultório, tomografia, ressonância, todos os exames, e ele só tem enxaqueca tensional, porque ele acabou de prestar vestibular. Então, assim, são pequenas coisas, né, que poderiam facilitar muito. Uma coisa que me pega muito na minha vida em geral é a hora da notícia, né? E hoje eu estava escutando de manhã o podcast da Patrícia, acho que é Patrícia, né? A hora que ela falou assim, a hora que eu recebi a notícia, a hora que a gente recebe a notícia, parece que o médico tá articulando, mas a gente já não tá escutando mais nada, né? E como isso sempre foi uma grande preocupação para mim, por N razões, eu sempre tive um sonho de ter um grupo chamado A Hora da Notícia. Eu tentei em vários lugares, infelizmente não consegui, porque assim, a hora da notícia é um divisor de águas na vida daquela pessoa. Então, o que é a hora da notícia? Olha, você vai perder todos os seus dentes e vai ter que colocar dentadura. Você está com câncer. O seu filho tem síndrome de Down. O seu filho nasceu sem um dedo. Ou até mesmo, olha, nós vamos ter que arrancar essa unha porque você está com uma... Para cada um, aquele momento é um momento importante, né? Então, eu acho que assim, o nome tato, para mim, me diz muito. Porque eu sei que o Marcelo, né, todo mundo chama ele de anjo. Graças a Deus eu nunca precisei e eu espero que eu nunca precise dele como médico, né? Mas com certeza se um dia eu precisar, é dele que eu vou querer tudo isso, todo esse conforto, todo esse apoio. Porque todo mundo que se trata com você, né, a gente está falando uma coisa direta,
tem essa sensação. E eu gostaria de ouvir dos meus pacientes a mesma coisa. Não, porque você teve realmente tato na hora de me contar que eu tinha que extrair os dentes, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo. Porque sempre é um momento muito importante para o paciente. Então, o paciente já tem o diagnóstico, no caso do nosso bate-papo aqui, o paciente chegou na tato porque ele teve um diagnóstico de câncer. Graças a Deus, o câncer não é mais hoje uma sentença de morte, mas é uma sentença de alerta. A pessoa, a primeira coisa que ela pensa é: eu vou morrer. Ela sabe que ela tem uma chance de sobreviver, né? Mas a primeira coisa que ela pensa é: eu vou morrer. E aí, dentro desse enfrentamento, ela tem que cuidar da saúde bucal, da saúde mental, né? De um monte de coisas em volta desse assunto. A Flávia até perguntou assim, num dos podcasts também que eu estava ouvindo, não posso mais comer chocolate, não é isso, né? É todo o entorno do que a gente muda o foco, né? Então, o paciente, quando ele tem o diagnóstico e vem para mim, minha primeira preocupação é flúor. Flúor, vou até olhar para a câmera, flúor é vida. Flúor é vida para todo mundo. Né? Para quem a gente sabe que os dentes vão sofrer por N razões, flúor é vida. Tem que começar bochecha com flúor, pasta com muito flúor, todos esses cuidados. Tem que ver se tem algum dente para tratar. Né? Aproveitando o gancho, por exemplo, o paciente que precisa fazer rádio de cabeça e pescoço, ele não pode extrair um dente por anos depois. Então, é muito importante que a boca dele esteja bem antes do tratamento e que ela seja mantida com saúde durante o tratamento. Então, precisa de um acompanhamento de profilaxia, de flúor. Cada paciente tem uma indicação. Mas... Eu acho que a primeira coisa é uma avaliação da saúde bucal, né? Sim. Eu acho que é independente e deveria ser rotina também na oncologia, não só na radioterapia. Sim. Porque a gente sabe que é porta de entrada para infecção. E tem um mito depois que você tratou que eu nunca mais vou poder fazer limpeza. Então conta pra gente um pouquinho dessa avaliação, né, que todo mundo deveria fazer, né? Como você falou, cada 6 meses faz limpeza, quer dizer, não é porque teve câncer que vai ter que parar essa rotina. Não, né? Muito pelo contrário, né? Às vezes, quando o paciente está em tratamento, a gente dobra a rotina. Então, vem a cada 3 meses, a cada 2 meses. Os casos mais graves que eu já atendi até hoje foram de câncer de boca. Quando tem câncer dentro da boca, realmente os dentes torram e é triste, sabe? Porque às vezes o paciente é jovem, muitas vezes o paciente é jovem e acaba perdendo os dentes. Só que essa perda, ela se dá depois do término do tratamento. Então, é super importante que durante o tratamento o paciente faça aplicações tópicas de flúor, faça a limpeza, cuide muito bem da sua higiene, porque realmente a rádio dentro da boca é a mais preocupante. Fora, a gente consegue contornar, consegue controlar melhor, né? E pelo corpo, a própria químio. A químio, a implicação maior da químio dentro da boca é na mucosa, mais do que na parte dental. Então, há um ressecamento, a gente tem um protocolo de tentar manter a mucosa hidratada, tentar manter a mucosa tratada, né? Mais do que hidratada, que é difícil. E o laser, que é a nossa varinha de condão. Realmente, assim, os pacientes vão no consultório e falam: ai, que delícia, já melhorei, já tô melhor, né? Eu tenho uma amiga que veio essa semana no consultório, assim, ela falou: ai, ela me ligou, tô de novo com aquela mucosite, né? E realmente, porque aonde a língua, a mucosa está ressecada, aí você engole 1000 vezes por minuto e cada vez que a língua passa lá no céu da boca, raspa e acaba criando feridas. Então a gente tem todo esse protocolo de prevenção. Muitas pacientes, os médicos mesmo, graças a Deus, hoje já estão indicando antes do início, já começar a laser terapia, que estimula colágeno, estimula um monte de capacitações celulares lá,
que vão ajudando esse processo a ficar menos ruim, né? Ele ficar mais controlado. Então, mas eu acho que dentro da odontologia, né, o tratamento oncológico, ele vai bem. Ele vai bem. O paciente, sei lá, estava estressado, mordeu, quebrou um dente. Eu posso tratar? Pode. Eu posso restaurar? Pode. Claro que com cuidados. Esse é o tipo de treinamento que a gente precisa. É o mesmo cuidado que chega uma senhorinha de 90 anos, fraquinha, pesando 45 quilos. Eu vou tratar ela do mesmo jeito que eu trato um adulto de 50 anos, de 70 quilos? Não, com saúde. Claro que a gente tem que ter esse bom senso, né? As pessoas mais idosas não sofrem de articulação. A gente sabe que a dor na articulação, ela depende de potência, né, de força mesmo muscular, que na idade avançada está mais fraca, né? E depende de dente. Se a gente não aperta os dentes, mesmo que tenha dentes tortos, dentes fora do lugar, quem não aperta não tem dor. Então, tem todo esse enfoque, né? Eu acho que o paciente mais velho, ele encara de uma maneira diferente, né, o tratamento oncológico. Para o jovem, né? E hoje eu chamo jovem 50 porque, né? Afinal, nós somos jovens, né? Tem mais dificuldade de encarar aí a notícia, os tratamentos, o futuro, tudo isso. Então, e tem também uma questão assim de tempo, né? Tá trabalhando, então a pessoa mais velha, ela tem mais tempo, ela acaba realmente se dedicando ao tratamento. E eu não sei se isso é bom ou ruim, porque manter o ritmo da vida, né, manter a rotina é super legal. É o meio termo, né? Você aproveitar a vida com a idade que você tem. Sim, né? Porque isso a oncologia mostra muito. Sim. Não está nas nossas mãos. Como você falou, a gente recebe o diagnóstico, a gente tem o alerta, mas assim, todos vamos morrer. Só não temos pressa. Sim. Então, o câncer, ele diz, opa, fica alerta porque... E aí as pessoas melhoram. A minha experiência é que melhora a vida depois do diagnóstico. Né? Porque acaba valorizando outras coisas. Então, é bem interessante. Eu falo para os pacientes, você é louco. Porque eu falo, a vida vai melhorar. Aí na primeira consulta, imagina, você vai lá, tem diagnóstico, eu falei, calma que a vida vai melhorar. E você tá me chamando de louco, daqui 6 meses você vai ver. Então, eu acho que nesses últimos anos que a gente teve, aí, passamos por tempos difíceis, né? Eu acho que todo mundo também repensou, mudou o foco, deu mais valor para um monte de coisas, né? Da família, da casa, da vida em geral. Né? Então, eu acho que todo mundo hoje já passou por um processo desse. Mas claro que, eu volto a dizer, quando a gente tem a notícia é sempre muito difícil e a gente tem que tocar o barco, né? Tem que fazer as escolhas, né? Tem o podcast de vocês também super legal, do empoderamento de você fazer a escolha do que você quer. Ter as opções, né? Ter a opção do que você quer enfrentar, do que você não quer enfrentar, do que você acha importante, do que você não acha importante, né? Mas o que eu posso dizer é que a boca é um local de sensação contínua. A gente está o tempo inteiro sentindo, tem milhões de células sensitivas por milímetro quadrado, então a gente está o tempo inteiro sentindo. Então, uma boca seca, uma boca doente, um dente doendo, tudo isso são sensações que ficam lá o tempo inteiro, incomodando. Por isso eu penso que é muito importante a gente fazer um tratamento preventivo antes, uma avaliação. Depois, durante o tratamento, manter essa boca numa condição ultra saudável para que o paciente passe por esse processo de tratamento e cura da melhor forma possível. Então, aproveitando, João, que você está falando, é caro. Eu preciso de muita tecnologia para avaliar uma boca, né? Porque eu acho que é muito mais tato do que... E as pessoas têm um preconceito, não, se eu for vai ser muito caro. Não. Né? O investimento é uma consulta inicial
E se não houver necessidade de tratamentos, por exemplo, de extração, de restauração, de qualquer outra coisa, só limpezas, que junto com o profissional, o paciente vai definir, eu preciso de... O profissional vai propor, olha, seria legal se você viesse a cada 2, 3 meses fazer limpeza com aplicação tópica de flúor. Enquanto isso, você vai fazer bochecho, vai fazer uso de pastas com mais flúor, vai caprichar mais na higiene, paraná. Então, é um informação, custo... né? É barato, é uma coisa barata para a manutenção da saúde. Muito importante quando o paciente é dependente de cuidador, por exemplo, que esse cuidador acompanhe nessas consultas para que ele receba o tratamento da higiene. Hoje a gente tem as escovas elétricas, tem vários recursos para ajudar o cuidador na saúde, né, do paciente. Então é importante também treinar essa parte dos cuidadores. E eu imagino que assim, o paciente que precisa do laser como uma terapia curativa ou preventiva, e aí às vezes tem que ir várias vezes, às vezes todo dia, aí a gente vai tentar oferecer um serviço de atendimento domiciliar para facilitar para o paciente. É isso que eu ia perguntar, porque o paciente está muito cansado. Eu posso fazer laser em casa, né? Eu acho Olha, hoje eu ofereço no meu consultório o tratamento domiciliar, quase tudo a gente consegue fazer em casa. Então, mas a única coisa que eu faço questão sempre é de ter certeza que o paciente está acamado. Porque o paciente que não está acamado e pode chegar ao consultório, é muito mais legal para ele. É um momento daquele dia que ele vai ter uma descontração. Então, para que eu vou na casa dele se ele pode chegar ao consultório, né? Agora, muitos pacientes realmente são acamados, então eu tenho todo o equipamento portátil, o laser é portátil também. Só te cortar que eu achei interessante. É prazeroso ir no dentista, porque tem um mito de que ir no dentista é ruim, né? E eu não tenho esse problema, mas tem um mito que o dentista causa... É um passeio, sabe? Vira um passeio. Quando o paciente, não é um sofrimento, né? Quando o paciente ele tá em casa, não tem muito programa, tal, o dia a dia no dentista é um prazer, porque ele acaba passeando, ele dá uma volta, meu consultório é perto do shopping, aí ele já dá uma volta no shopping. E é engraçado porque o paciente 60 plus, né, ele tem o ônibus grátis. Então, várias pessoas que têm tempo, para que ele vai de Uber ou de táxi, ou se ele pode ir de ônibus, que demora. Então, entra no ônibus, vai, demora, tal. Nesses tempos atuais, às vezes o transporte público não é recomendado para pacientes que estão com imunidade baixa, tal. Mas quando pode, é um programa. Claro que chega na hora, eu sempre brinco, né? Ainda bem que eu sou legal, porque estar aqui então não é o melhor programa do mundo. Mas também não precisa me difamar, viu? Não, isso é muito pelo contrário. Eu tô feliz da vida. E, inclusive, é a filosofia que eu vejo. O dia da químio pode ser um dia ruim, porque é o dia da químio, mas pode ser o dia das amigas, por exemplo. Tem uma paciente que vai sexta-feira, que é o dia que ela vai com a amiga para fofocar. Sim. Ela falou, doutora, é meu dia da fofoca. Então, em vez do dia ruim da químio, é o dia que eu vou fazer compra, é o dia que eu vou encontrar com fulano. Então, você pode tirar o prazer, né? Por isso eu achei interessante. É o dia que eu me dou ao luxo de passear. De ir no dentista, que é uma coisa que pode ser legal, né? Acho que Sim, então isso eu gosto de sempre deixar bem claro para a família, porque me liga muita gente assim, eu soube que você faz atendimento domiciliar, você pode atender fulano? Está acamado? Não pode chegar ao consultório, realmente? Não, ela pode. Eu falo, então, para uma avaliação inicial, eu até posso ir na casa, olhar e tal, mas o tratamento, claro que vai ser muito melhor no consultório. Eu tenho muito mais recursos no consultório. O atendimento domiciliar ele tem que ser um atendimento emergencial, assim, não tem outra opção. Então, é o que eu... Interessante. E um tema bisfosfonatos, que é um nome estranho para falar o remédio para repor massa óssea, que a gente usa tanto na menopausa ou pacientes que têm tumores no osso, a gente acaba usando
para melhorar a dor, para fortalecer o osso. E também para pacientes com tumor de mama, né? Usa muito, né? Para evitar a metástase óssea. Perda de massa óssea tem é raro, não é muito comum a necrose, que a pessoa fala que tem alterações na boca. E tudo é 880, né? Se tiver um caso, pronto, já tudo faz. O que você... Os bisfosfonatos, que hoje são mais conhecidos pelo nome dos pacientes, já vêm alendronatos, né? Então, hoje muitas pacientes mulheres, né, na menopausa ou na pós-menopausa, início da menopausa, eu falo 50 a mais, tomam para evitar ou para tratar a osteoporose, e os pacientes oncológicos também. Há 20 anos atrás, quando eu estava na minha primeira especialização, veio um alerta vermelho, assim, pacientes que tomam alendronatos. Foi o primeiro grande trabalho que saiu. Não pode receber implante dentário, não pode fazer extração dentária, não pode mexer em nada ósseo, que a mandíbula realmente vira leite. Era assim que se falava, né? Eu vi casos de osteonecrose, vi mesmo. Mas também eu tenho mais casos de pacientes tratados que se beneficiaram dos implantes, de tratamentos, do que pacientes que tiveram problemas. Então hoje, o que como eu levo na minha clínica, né? Um íntimo contato com o médico responsável pelo tratamento oncológico. Esse médico sabe o quanto esse paciente pode ou não sofrer ou receber, não sofrer, né, mas receber tratamento odontológico. Então a gente por muitos anos a gente se baseou na medição do CTX, né? Hoje muitos trabalhos mostram que o CTX já não garante nada. A gente tem pacientes com CTX alto e que apresentaram necrose, pacientes com CTX baixo. O CTX é um exame que ele consegue medir o ciclo da formação óssea, né? Então, como que é o ciclo da neoformação? Então, o osso ele é um ciclo natural, o osso se desgasta e se forma novamente, né? E o CTX ele mostra pra gente o tempo de neoformação. Então, quanto mais baixo o CTX, significa que demora mais tempo para esse osso se refazer. E por isso a gente encontra necrose nesses casos. Mas, na verdade, a gente sabe hoje que o CTX já não é uma referência segura. Então, a gente, mesmo com CTX baixo, às vezes o paciente não tem necrose, com CTX alto. Então, a gente sabe não, né? Porque a gente não arrisca, mas a ciência mostra que isso já não é mais um índice confiável, não é o único índice que a gente deve se basear. Então hoje, por exemplo, o paciente está em tratamento com alendronatos, a gente conversa com o oncologista ou com o ginecologista, que são os dois que mais indicam, e fala, olha, o médico fala para mim, Joyce, eu vou parar por 3 meses, daqui a 3 meses você pode operar. Eu vou parar por 6 meses, porque essa paciente estava tomando injetável uma vez por semana. Eu vou passar para uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, aí eu vou parar 4 meses, aí você pode tratar. Então hoje, muito mais do que qualquer exame de sangue que eu possa pedir, o médico está sabendo. O médico pede os exames que ele acha necessários e ele me orienta. É o tato, né? É o tato. Caso a caso, né? Não tem é isso que eu digo assim, não tem nem sim nem não. É isso. A gente tem que reavaliar e avaliar cada paciente. Sim. É raro, né? Como eu falei, né? A gente pega um caso, se o dentista pega um caso ou o médico pega um caso, vira um transtorno mesmo. E aí, às vezes, você fala, nunca mais vou fazer. Não é assim, né? Você não pode deixar de oferecer para todo mundo. Porque... É igual andar de carro e andar de avião. Se você pegar o índice de morte por acidente de carro, é infinitamente maior do que o índice de morte por avião, por acidente de avião. Só que tem muito mais gente que tem medo de andar de avião que tem medo de andar de carro. É o tal do tato, né? É a escolha. Claro, o avião, quando ele cai, morre um monte de gente, né? Mas quantos aviões caem? Quantas vezes? Então, assim, o risco-benefício, eles têm que sempre estar colocado, e aí compartilhado, né?
compartilhado e o paciente ele tem que saber. Ele tem que decidir. Né? Ele tem que decidir, porque, então ele não mastiga bem, aí ele não vai morrer do câncer, ele vai morrer por pneumonia aspirativa. Então, tudo isso tem que ser colocado para o paciente principalmente, para a família, né? E o médico e o dentista e os outros, a fono é muito importante nesse momento, a físio é muito importante nesse momento. Então é sempre um trabalho multidisciplinar, né? Muitas pessoas aí ajudando o paciente a tomar suas decisões e focando no final aí do caminho com a cura, né? É isso daí que é. Quando você fala do flúor, já tem produtos prontos que o paciente precisa manipular? Porque tem um mito que só pode usar tal marca, não pode usar outra. Não. Hoje tem no mercado um monte de bochechos, né? Um monte mesmo, com flúor e sem álcool. Eu indico para todos os pacientes os bochechos sem álcool, e para os pacientes que estão com a mucosa ressecada, mais importante ainda, porque o malefício do álcool é o ressecamento da mucosa. E então, assim, no próprio rótulo tá escrito sem álcool e com flúor, ou às vezes tem que ver a letrinha pequena. Aí eu dou a dica: você tira a foto com o celular, aumenta a foto e dá pra ver se tem flúor lá. Eu não tô nessa fase, né? Ainda, não sei como. Mas você não sabe. Brincadeira, né? João. Mas é uma dica que eu ganhei de uma amiga e eu acho ótimo, que eu uso às vezes até no supermercado. E as pastas, 1450 ppm de flúor. Essa na verdade, a Anvisa pede 1100. Então, 1100 já é bom, mas tem muitas pastas com 1450 ppm, que eu peço para os pacientes manterem. Então, as pastas com 1450 ppm, que tem nas gôndolas das farmácias um monte de marcas, e a gente hoje indica também pastas com 5000 ppm. Então, essas pastas, elas são... Aí tem que ser, normalmente... Tem eu acho que uma marca no mercado que já está na gôndola da farmácia, tá? Mas são indicações mais precisas e o dentista tem acesso e porque eu vejo muitas, você tem que usar tal produto. Se eu não tenho dinheiro, então não uso nada. E não é verdade, né? Acho que a gente tem que usar o que a gente tem, né? Eu trato muito isso. A gente tem que... eu não posso... A gente compartilha o risco, põe tudo, mas o paciente tem que... Tem que estar no orçamento, tem que ser uma coisa viável, melhor do que não fazer, né? E não é um produto caro, né? Mesmo o bochecho não é um produto caro, tem de N preços, mas o mais caro não é um produto caro, né? A pasta é um pouquinho mais cara, sim, é um pouco mais cara, mas é um caro em torno de R$100, uma coisa que vai durar 3 meses, então não é um investimento muito caro, que comparado com uma outra que custa 10, 12 reais, acaba ficando... Estamos dizendo que é mais barato que o cigarro ainda, né? É bem mais barato que cigarro. Então, assim, eu acho que esse é um cuidado para todo mundo. Para todo mundo, inclusive hoje, assim, bebês. Quando a gente era bebê, não se usava pasta com flúor até os 6 anos de idade, até a criança aprender a cuspir. Hoje, primeiro dente nasceu na boca, já começa a pasta com menos flúor, 500 a 900 ppm mais ou menos. Menos flúor, mas já começa a usar pasta com flúor. Então hoje a gente sabe, né, eu tenho o Dr. Jaime Cury, que é um papa do flúor no Brasil e no mundo inteiro, ele fica falando de flúor é vida, então a gente fala flúor é vida, né? Infelizmente tem aí umas tendências de algumas pessoas que acham que o flúor é tóxico, que o flúor causa mal, que o flúor intoxica, que o flúor é isso, que o flúor é aquilo. Aí eu falo, gente, mas você pega o tubo de pasta e engole? Não, você gospe, né? É só para ter uma ação tópica na boca. Então a gente também tem um problema com essas pessoas que não usam flúor. Mas isso volta à infoterapia, né? É isso, é dar informação. Acho que falta muito isso e fica muito, o fulano falou, não falou. Jó, foi um prazer enorme, pena que tá acabando. Eu queria dizer que foi um prazer enorme, que a gente vai ter que fazer outros, porque tem muitos assuntos que eu não consegui nem perguntar. E dizer que foi um prazer e, como eu digo sempre, contato e compaixão. Ter você aqui foi maravilhoso. Obrigado, João. Eu que agradeço a oportunidade quando vocês me chamaram para participar desse projeto incrível, né? Eu fiquei super feliz, super orgulhosa de vocês, orgulhosa de mim por ter sido incluída
nessa proposta, né? Agarrei com unhas e dentes, porque é a minha proposta de trabalho, né? Então eu estou muito feliz que no mundo tem pessoas como vocês que se preocupam com o próximo com muito tato, com muita paixão, com muito amor. E eu sempre falo, né? Essa semana o mundo completou 8 bilhões de cidadãos, né? E eu tenho certeza que nesses 8 bilhões tem muito mais gente boa do que gente ruim. Então é nessa filosofia de vida que eu vivo. Eu acredito muito mais na bondade das pessoas. E é isso, vamos cuidar com tato aí de quem precisar, tá bom? Obrigado. Muito obrigada.